A paz do Senhor, caros irmãos e irmãs que já estão com a gente aqui na 13ª EBOM, a Escola Bíblica para Obreiros e Membros da CONAD-CP. Estamos antecipando e antecedendo a nossa Convenção Nacional, que vai acontecer exatamente no domingo, dia 17, a partir das 8h30 da manhã. E então nós estamos iniciando a nossa série de estudos aqui na EBOM, Escola Bíblica para Obreiros e Membros. É uma escola aberta ao público. Você poderá estar com a gente, tá bem? Rua Mário Concato 163, no Vitória Régia, em Cornélio Procópio. Você é o nosso convidado para estar com a gente, participando da 13ª EBOM. Vamos orar? Amado Pai Celestial, em cuja presença nós nos encontramos, estamos diante da Tua face adorada, nesta oportunidade para bendizer o Teu nome, na beleza da Tua santidade e reconhecimento por quem Tu és. Obrigado, meu Pai eterno, pela Tua misericórdia que não tem fim. Obrigado, Senhor da glória, porque a Tua presença é real no nosso meio. Obrigado, meu Pai eterno, pela nossa oportunidade de iniciarmos a 13ª EBOM, a Escola Bíblica para Obreiros e Membros. Ó poderoso Pai Celestial, que o Senhor venha estar conosco durante todos esses dias aqui que antecede a Escola Bíblica de Obreiros e Membros, a EBOM. Fica conosco e dá-nos a Tua graça e a Tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Graças a Deus, nós estamos diretamente do plenário do Templo Central da ADN, Assembleia de Deus Nacional. E você que está com a gente aí através do YouTube, seja muito bem-vindo. Cada internauta que está com a gente através do YouTube, você pode estar prestigiando a gente todas as noites e todos os dias. Você terá a aula disponível no canal do YouTube, Teologia Didática. Para você que estará com a gente no YouTube, você poderá estar realizando com a gente a EBOM, e depois você poderá suplicar para a gente, estar solicitando para a gente o seu certificado. O curso é inteiramente gratuito, e depois, se você quiser um certificado validado em todo o território nacional, você então solicitará para a gente, tá bem? E nós vamos atender você, enviando para você o seu certificado validado em todo o território nacional, um certificado chancelado pelo Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos. Apenas se você quiser o certificado, tá? Mas o curso é inteiramente gratuito, e eu quero que você esteja com a gente aí, e todos também podem vir para estar com a gente presencialmente aqui no Templo Central ADN, em Cornélio Procópio. Sem mais delongas, nós vamos para a Palavra de Deus, no tema que permeia toda a nossa EBOM, e o tema que permeará também a nossa Convenção Nacional. Evangelho de Jesus Cristo segundo escrever a São Mateus, no capítulo 6 e no versículo 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É o tema central da nossa 13ª EBOM. A partir da aula de amanhã estará funcionando o nosso telão na nossa retaguarda, com o tema certinho, tá bem? Para vocês estarem inteirados. Mas hoje tem aí uma tela bonita aí atrás de mim, não é? Agradável, um deserto montanhoso, não é?
que tem muito a ver com o reino, não é? Tem tudo a ver com o reino, poder e glória, não é? Olha aí que maravilha. Minha gente, vamos estar iniciando. Eu sou o reverendo Eliezer Carvalho. Estamos iniciando esta aula inicial, hoje 12 de agosto de 2025. O tema, para iniciarmos, vamos falar sobre o Novo Testamento e o seu mundo. Novo Testamento são os livros que foram escritos nesse tempo novo, chamado de Novo Testamento ou uma nova dispensação. A Bíblia diz que na plenitude dos tempos veio o Senhor, não é? O mundo recebeu a pessoa de Jesus Cristo na plenitude dos tempos, Gálatas 4:4. Então, o mundo para o qual Jesus Cristo veio, ele fora moldado por três influências: poder bélico romano, cultura grega e a religião judaica, não é? O Senhor Deus, ele utilizou-se dessas três influências para preparar o mundo para receber o Filho unigênito Jesus Cristo. Então, nessa plenitude dos tempos, veio o Senhor Jesus, o Salvador da humanidade, para implantar o que nós conhecemos hoje como Novo Testamento. Antes era o Velho Testamento, era dos apóstolos, dos profetas, dos reis, dos sacerdotes, dos juízes, e aí veio Jesus para implantar a sua igreja, cuja as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí nós então sabemos que fora implantado esse Novo Testamento. Nós vamos ver a harmonia dos livros do Novo Testamento. São 27 livros que incluem várias literaturas. Eles foram escritos em diversas circunstâncias, não é? Por diversos escritores de diversas crenças, porque nem todos eles eram judeus, não é? Nós sabemos que tem escritor bíblico no Novo Testamento que era de formação grega, e a formação grega não é uma formação judaica, tá bem? Então nós vamos ver sobre essas diferenças e a razão pelo qual Deus utilizou-se de pessoas de outras culturas, inclusive, para estar escrevendo todos os 27 livros harmônicos do Novo Testamento. Em todos a mensagem foi a mesma: Jesus Cristo, o Salvador. Pode ter pessoas com diferentes culturas, diferentes pensamentos, mas a harmonia deste livro, aliás, desse Novo Testamento, que são um compêndio de 27 livros, tinha um foco. O foco é falar de Jesus, o Salvador. O mundo do Novo Testamento, nós vimos que nesta época existiu o poder de Roma. Roma tinha o poder bélico. O Império Romano possibilitou a propagação do Evangelho. Conforme Lucas escrevera no capítulo 2, versículo 2, o Evangelho fora implantado e teve um livre acesso na sua época, no primeiro século da era cristã, exatamente porque Roma estabeleceu o seu império, preparou o seu império, e ao preparar o império, preparou a língua que veio dos gregos,
preparou a força bélica, que foi a segurança para todos os seus cidadãos romanos, estradas que ligavam cidades, vilarejos e até mesmo países. Todo cidadão romano não precisava passar por uma alfândega, porque eles tinham livre acesso para entrar e sair nos demais países. E tudo isso foi realmente uma bênção para a implantação da igreja do Senhor Jesus e a escrita do Novo Testamento. Então, em alguns trechos do Novo Testamento, o imperador romano ele é chamado de rei. Algumas vezes você vai encontrar ao invés de imperador, você vai encontrar chamando-o de rei. No tempo do Novo Testamento, o Império Romano estendia-se da extremidade ocidental do mar Mediterrâneo até o rio Eufrates no Oriente, aliás, no Ocidente Médio. Os romanos dividiam seu império em províncias com bases militares, não é? Diversas dessas províncias são mencionadas no Novo Testamento, porque o Novo Testamento foi escrito em uma época em que o Império Romano realmente estava em evidência. Qual era a força que gerava o Império Romano? A força bélica. Tinha uma força bélica que era assustadora. Todos tinham medo quando falava-se dos soldados romanos. Então, por que é que Roma tinha essa força bélica? Para implantar a área política, para trazer paz e para trazer liberdade no comércio e também no transporte daquela época, para trazer tranquilidade para os comerciantes. Então, Roma teve muitas conquistas por causa da sua força bélica. E a cultura que esteve imperando junto com o Império Romano, a cultura veio dos gregos. Alexandre o Grande, 166 a.C., ele implantou na Grécia a cultura, chamamos de helênica, dentro de Israel, mas fora de Israel era a cultura grega. E essa cultura grega, o Império Romano não a aboliu, resolveu ter força bélica romana e cultura grega. Então, por muitos tempos, a cultura e os gregos e os romanos, eles foram chamados de greco-romanos, por causa da força bélica aliado à cultura que veio de Alexandre o Grande, 166 anos antes de Cristo. Então essa cultura, ela influenciou o mundo inteiro. Então o imperador romano, os imperadores, né, mas o imperador já da época de Jesus, ele ordenou que todos falassem a língua grega, a língua comum, a língua universal. Na época do Novo Testamento era a língua grega. Existia a cultura para os judeus, existia a cultura para os da língua judaica, que eram os judeus sangue puro, claro que existia, não é? Eles falavam o hebraico e falavam o aramaico, mas foram obrigados a aprender o grego koiné. Ao aprenderem o grego koiné, eles então começaram a ser chamados de judeus helenistas, que são os judeus que falam hebraica, que fala também o grego. O apóstolo São Paulo foi um helenista, Lucas foi um helenista, o próprio apóstolo Pedro
ele também precisou aprender a cultura grega e tornou-se um helenista, ou seja, um judeu que fala fluentemente o grego. Então, vimos que os romanos com a força bélica, os gregos com a cultura. E a religião? Qual era a religião que imperava naquela época? A religião que imperava na época era a cultura religiosa judaica. A religião judaica era a religião que mais era conhecida, não só em Israel, mas em todo o mundo habitado da época. Por quê? Porque eles já tinham ido para a Babilônia, ficaram 70 anos lá. Depois houve a diáspora, que é a dispersão de judeus lá, saindo da Babilônia, não quiseram voltar para a sua terra de Judá e se espalharam por muitos lugares, se espalharam por toda a terra, tá bem? Ao se espalharem por toda a terra, eles então montaram sinagogas, e ao montarem sinagogas, eles começaram então a falar língua grega, juntamente com a sua língua hebraica, e eles se tornaram então helenistas. A religião judaica então tornou-se a religião mais conhecida no mundo inteiro. Então aprendemos como Deus utilizou da cultura grega, aprendemos como Deus utilizou-se da força bélica dos romanos para preparar o caminho do Messias, e todos poderiam ouvir e compreender a mensagem da religião judaica. Deus também usou então a religião judaica com o propósito de unir os povos, uma vez que eu disse que a religião judaica tornou-se conhecida no mundo inteiro por causa da diáspora. A palavra diáspora significa dispersão, onde todos os judeus que não regressaram para a sua terra, se dispersaram pelo mundo, e então montaram sinagogas para ensinar sobre a religião judaica. E isso perdurou por muitos tempos, né? Os ensinamentos se propagavam dentro dessas sinagogas, por todos os lugares do mundo, em resultado do desenvolvimento da vida e da religião, que ocorreu durante o exílio, conforme eu já disse, lá na Babilônia, num período chamado intertestamental. É um período em que vem da Babilônia até o nascimento de Jesus. 3 principais desenvolvimentos surgiram no judaísmo durante o exílio babilônico, que foi a sinagoga, que foi a conversão dos judeus, dos não-judeus ao judaísmo, e também a tradução das escrituras para outros povos. Então a sinagoga era um local onde as pessoas se reuniam para falar de política e de religião. 8 a 10 judeus adultos reunidos poderiam organizar uma nova sinagoga em uma cidade. Então, aonde tinha judeu, tinha sinagoga. Quando o Paulo visitou as cidades gregas, romanas, as cidades dos gregos, dos gentios, mais popularmente conhecido pelos crentes como cidades gentias, ele imediatamente procurava uma sinagoga, como bom judeu que ele era, judeu de judeus, circuncidado ao 8º dia, ele procurava uma sinagoga. Jesus, ele não ia ao templo com muita frequência, mas ele ia na sinagoga no sábado. Então a sinagoga era um local para os judeus se reunirem para tratar a respeito de política e de religião. Com esse contexto, força bélica, cultura,
grega e a religião judaica, é que veio o Senhor Jesus. É com esse contexto aí é que nasceu o Senhor Jesus. E ele nasceu para implantar a sua igreja, dizendo: edificarei a minha igreja. E ao edificar a igreja, então aqueles que pertencem à igreja foram inspirados para escrever livros, 27 livros, né, do Novo Testamento. E é sobre isso que nós estamos tratando, né, o que levou esses irmãos a escreverem o Novo Testamento. Nós temos também uma situação muito conhecida da tradição da época para a implantação do Novo Testamento, que é a Septuaginta, por onde os judeus fossem, levavam suas escrituras e os ensinavam na sinagoga. Esse período, já falei, que é chamado de intertestamental. As escrituras foram traduzidas para o grego, porque o imperador ordenou que todos tinham que falar a língua grega. Então a escritura fora traduzida para a língua grega. Essa tradução, ela ocorreu lá no Egito, na cidade de Antioquia, no Egito, onde havia na época a maior universidade mundial. Era a maior universidade de toda a terra, ficava em Alexandria, no Egito. É lá nessa cidade que Moisés estudou e se formou em 5 ciências do Egito. Alexandria, uma faculdade, uma universidade milenar. Essa universidade responsabilizou-se pela tradução das escrituras e colocando à disposição da igreja, das escrituras no grego. Recebeu o nome de Septuaginta. Por quê? Porque foram escolhidas 72 bispos, 72 eruditos, 72 pessoas expert em teologia judaica, para fazer a tradução do hebraico com o aramaico para o grego. A partir daí, então a Bíblia, ela tem um nome, tem um apelido, né, de a Septuaginta, que é a tradução usada, realizada, aliás, por 72 bispos. Vem do 7, de 70, por isso que é Septuaginta. Tá bem? Isso é importante, não é? Vocês terem esse básico conhecimento, para quem precisar, né? A maioria já sabem. Então, o judaísmo no Novo Testamento, vamos ver essa questão aí, o pano de fundo do judaísmo no Novo Testamento, os aspectos da religião nos dias do Novo Testamento. Haviam grupos, alguns grupos insidiosos, alguns grupos rebeldes, né? Então nós vamos ver, havia 2 partidos pelo menos dentro do judaísmo: fariseus e saduceus. Os fariseus eram os guardiões da lei. Fariseus eram um grupo de pessoas no judaísmo que davam a vida para guardar a lei. Eles estudavam a lei e eram guardiãos ou guardiões da lei, a fim de que a lei não fosse esquecida. Temos também os saduceus. Os saduceus eram pessoas ligadas mais à área política. Eles eram ligados ao sacerdócio, né? Deles vinham os sumos sacerdotes, os sacerdotes. Eles eram da tribo de Levi, mas eles não queriam ser como os fariseus. Eles se atinham mais com a área política, então eles tinham um contato maior com Roma, tinham um contato maior para representar Roma. Por essa razão,
você não vê nenhum fariseu representando Roma. Você só vê saduceu representando Roma em Israel. Por quê? Porque os fariseus eles se atinham apenas em jejuns, consagrações e estudo da lei. Eles se atinham basicamente nessa vertente diária. Mas os saduceus já não colocavam a sua vida à disposição de estudar a lei, de estudar a palavra, de estudar as escrituras. Não tinham essa vertente. A vertente deles era mais administrativa, política, então representavam Roma. Roma viu que isso tinha acontecido no grupo dos saduceus e logo então chamou o sumo sacerdote para ser o representante oficial de Roma em Israel. E a partir daí do Novo Testamento, da época de Jesus, nesse período do Novo Testamento, é que Roma dividiu um pouco a carga. Eles não tinham total domínio sobre o povo de Israel. Entretanto, tinha, mas não tinha contato direto para resolver problemas diretamente com o povo de Israel. Então, como é que funcionava? O povo de Israel tinha um problema, vinha ao sumo sacerdote. O sumo sacerdote ia ao Pôncio Pilatos, que era governador, lá na Judeia, lá na região onde ficava Jerusalém. O governador, não conseguindo resolver o problema, ele apelava para o rei da região ali, que nesse caso era Herodes. Não conseguindo resolver, então apelava-se para Roma. Prestaram atenção que Roma era o último a resolver o problema? Era o último a resolver. Normalmente quem resolvia o problema era o próprio sumo sacerdote. Ele tinha guardas à sua disposição, montou para ele lá na época, organizou, e isso é viável, é plausível. Ele organizou no templo um concílio para estar trabalhando para Roma. Esse concílio é chamado de Sinédrio. Era um concílio de pessoas acima de 30 anos de idade que reuniam-se para ajudar o sumo sacerdote a resolver os problemas internos do seu povo e a representar o seu povo perante Roma. Isso é história, né? Isso é história. Para quem está aí no YouTube e não sabia, ficaram sabendo. A maioria que estão me ouvindo aqui no plenário já sabem. Então, tranquilo. Não? Então nós já vimos que o concílio governante era o Sinédrio. E foi então, o Sinédrio tinha domínio sobre o templo. Nos dias do ministério de Jesus havia então um magnífico templo de Jerusalém. Ele era chamado de Templo de Herodes o Grande. Tanto o templo de Salomão quanto esse templo estavam edificados no mesmo lugar. O templo de Salomão fora destruído, né? Todos nós sabemos que o templo de Salomão fora destruído em 586 a.C. e o segundo templo fora reconstruídos pelos exilados da Babilônia que retornaram para Judá. Nós sabemos disso na época de Esdras, de Neemias, ok? Muito bem. Esse templo fora contaminado por Antíoco V e fora purificado por Judas Macabeu e posteriormente reedificado por Herodes o Grande em 20 a.C. O templo de Herodes era similar ao anterior. Tinha diversos portões, uma muralha interna que podia passar quem não podia passar quem não fosse judeu. Um pesado véu separava o santo dos santos no templo. A cerimônia do templo era levada e feita pelos sacerdotes, liderados pelo sumo sacerdote,
anualmente cada judeu macho tinha que pagar uma taxa no templo, quantia referente a 2 dias de trabalho, em média 200 reais, para a conservação do templo. Nós sabemos que haviam festas naquela época, né? Haviam festas, né? As festas, haviam muitas festas na época, mas existiam 3 festas principais que era obrigado as pessoas a irem. Todo o povo de Israel tinha que ir nessas festas. E a festa do quê? Da Páscoa, né? Na época de Jesus ele morreu numa dessas festas aí, a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos, né? Que era das tendas, e a festa do Pentecoste, ou chamado festa das colheitas. Quando terminavam as colheitas, o povo de Israel fazia uma festança, som, barulhão, festança, música alta, dança, porque eles tinham entrado na grana, porque tinham feito uma boa colheita. Isso é chamado de Pentateuco, porque eram 50 dias depois da Páscoa. Muito bem, exatamente na Páscoa Jesus morre, né, se entrega voluntariamente para ser crucificado, e exatamente 50 dias depois, no Pentecoste, então veio o Espírito Santo. O Espírito Santo não veio para ser Pentecoste, ele veio no dia de Pentecoste. Pentecoste já existia, porque a palavra Pentecoste significa festa das colheitas. Muito bem. 4 tipos básicos de conteúdos históricos, doutrinários, pessoal e profético. 4 tipos de conteúdos existem no Novo Testamento. Primeiro, histórico, que serve só para conhecimento histórico. Vamos lembrar bem uma situação aqui, é o seguinte: toda a Escritura é inspirada, toda a palavra de Deus é a palavra de Deus. Nós não podemos que a Bíblia contém a palavra de Deus, que é a maior das heresias. Não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Entretanto, a palavra de Deus, a palavra que é a palavra de Deus, ela está em nossas mãos para alguma situação, Deus dizer, nos lembrar de algumas histórias. Então os livros são exclusivamente históricos, entretanto é a palavra de Deus. Mas o livro é um livro histórico. Dentro do livro histórico a gente extrai muitos princípios bíblicos, diversos princípios bíblicos que servem para os nossos dias atuais. Entretanto, o livro é um livro histórico. O outro tipo de livro é o livro doutrinário. Sim, o livro doutrinário, que a palavra doutrina significa conhecimento. Então, nós poderemos nos ater do livro doutrinário para doutrina. Então, era a igreja do primeiro século da era cristã, que fora fundada na época do Novo Testamento, ela então foi doutrinada. E a mesma doutrina, nós temos que analisar se a doutrina é local, regional ou universal. A doutrina, se a gente descobrir hermeneuticamente falando que a doutrina é universal, então serve para a gente. Se a gente descobrir que a doutrina era local, então ficou lá, sendo a palavra de Deus, mas não serve para a gente. Uma vez eu estava numa convenção no Rio de Janeiro, e eu disse para os veteranos que estavam junto comigo, os pastores presidentes lá do norte, e nós estávamos conversando sobre essa questão doutrinária, usos e costumes, etc. e tal.
E lá é muito radical ainda a questão dos usos e costumes. E eu disse assim: o que Deus disse para Pedro, não disse para Paulo. Tem coisas que é só para o Pedro, tem coisas que é só para o Paulo, e tem coisas que é para o mundo inteiro. Ah, o céu baixou, mas negativamente falando na minha cabeça. Não aceitaram de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eles querem interpretar que toda a palavra de Deus é uma doutrina, até trazer um camelo. Se a Bíblia disser que tem que trazer um camelo para a igreja, mas a gente trazer ainda hoje, porque a Bíblia diz que tem que trazer. Analisaram que situação terrível? Então a gente precisa entender que existem livros históricos, serve apenas para nós conhecermos sobre a história do povo daquela época. Doutrinários, sim, livros doutrinários, pastorais, doutrinários. Aí nós vamos verificar as doutrinas focadas locais e as doutrinas universais. Por exemplo, doutrina local: rogo que as mulheres ficam quietas na igreja. Isso não é para nós. Não. Nós estamos no Ocidente, o tempo passou, evoluiu, cultura evoluiu. Não tem como a mulherada ficar quieta e aprender com o marido em casa, porque hoje é uma outra situação. Então essa doutrina não serve para nós, não é contextualizada para ser doutrina universal, mas era apenas local, falava apenas para um grupo de pessoas interessadas naquela carta. Não eram todas as cartas que corriam todas as igrejas. Paulo, pelo menos, escrevera 13 epístolas, chamadas de emissa, 13 cartas, e ele sabia para quem queria endereçar. Ele sabia. Primeira epístola endereçada à igreja que está em Corinto. Não, Tessalônica não recebia carta de Corinto, não. Corinto é Corinto, Tessalônica é Tessalônica. Para Corinto ele disse: vocês dizem que eu estou com vocês aí, e eu sou tranquilinho, não falo nada com vocês, só quando eu saio de perto de vocês que eu envio uma carta descendo a lenha. Então tá bem, estou preparando aqui a vara de marmelo, claro que eu estou conjecturando, e eu estou indo ter com vocês. Isso não era uma história para todas as igrejas e todos os templos. Era uma história direcionada exclusivamente para um grupo de pessoas que estava em Corinto. Bom, entendemos bem isso, né? Não tem mais dúvida. Estamos falando sobre o Novo Testamento. Depois tinha os livros pessoais, sabe? Aquilo que Paulo endereçou para Timóteo, eu posso até tomar como princípio bíblico, como por exemplo: tu porém permanece na graça que é em Cristo Jesus, né? Tu, pois, meu filho, permanece na graça que é em Cristo Jesus. Ele está falando para Timóteo, mas é uma palavra, um princípio bíblico que eu posso tomar para mim, que assim como era para Timóteo permanecer na graça, eu também devo permanecer na graça. Agora, pedir para Timóteo tomar um pouquinho de vinho por causa das constantes dores no seu estômago, serviu só para Timóteo, não vai servir para mim, porque eu não tenho as mesmas dores que o Timóteo tinha. Então, se eu disser assim, não, é a palavra de Deus, então é para nós também, nós vamos ser realmente inconsistentes, incoerentes. Conseguem entender, não é? Então, alguns livros foram escritos de forma pessoal,
Mas para que tem na Bíblia então, se não serve para nós? Claro que serve para nós. Nós vamos extrair princípios e não doutrina. Princípios bíblicos que servem para nós. E depois temos os livros proféticos. Esses servem para todos os tempos, em todas as épocas, que foram profecias que servem para a igreja do Senhor Jesus. Muito bem, vamos correr mais um pouquinho, que o nosso tempo até já terminou, mas como nós começamos um pouquinho mas depois, né, eu vou completar o horário então aqui. Deixa eu só correr um pouquinho mais aqui. Já comentamos sobre os livros proféticos e tal, já vamos embora. Os autores dos livros, eles foram escritos por 8 ou 9 homens. São eles: Mateus, Marcos, Lucas, João, Pedro, Judas, Tiago, Paulo e o escritor aos Hebreus, que não sabemos quem escreveu. Nós não conhecemos, não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus. Há uma similaridade com as cartas paulinas, então a gente imagina que fora o próprio Paulo quem escrevera e não assinou para dar autoria, e ficou perdida no tempo, e agora ela existe, mas sem autoria. Mas não podemos afirmar. O escritor aos Hebreus é uma carta anônima, não tem autoria, tá bem? Então, dentre esses escritores, todos eram judeus, exceto Lucas. Lembra que eu falei agora há pouco aqui? Lucas era grego. Muito bem. Lucas e Paulo, eles conheciam pessoalmente alguns dos discípulos originais que andaram com Jesus, conversaram com eles, tiveram experiências com eles, né? A cronologia desses livros, nós vamos ver bem rapidinho sobre a cronologia desses livros aqui do Novo Testamento. São 27 livros, não esqueça nunca mais, 27 livros, a maioria esmagadora, né? Escrito por judeus, mas pelo menos escrito por um grego e também por um judeu helênico, que foi Paulo. Os livros históricos aparecem primeiro, os livros doutrinários na sequência, os livros proféticos por último, tá bem? Os acontecimentos históricos mencionados nos escritos do Novo Testamento acontecem dentro de um espaço de aproximadamente 100 anos de história. São divididos em 3 períodos: a vida e o ministério de Jesus, o começo e desenvolvimento da igreja, contínuo crescimento da igreja e a perseguição. Muito bem. Então esse é o pano de fundo do Novo Testamento. Nós vamos ter a grata satisfação de termos aulas aqui bem mais aprofundadas, porque essa aqui é apenas uma aula introdutória, para a gente ter uma ideia do que nós vamos falar. Reino, poder e glória, nós vamos falar sobre a implantação do reino de Deus na terra, na pessoa de Jesus Cristo e através dos escritores do Novo Testamento. Essa foi a aula introdutória da 13ª EBOM, Reino, Poder e Glória. Quero convidar vocês que estão no plenário para estar amanhã, na quarta-feira, para nós continuarmos com a segunda aula, e vamos estar com o pessoal do plenário e também o pessoal que vão estar sempre assistindo aí através do canal do YouTube, tá bem? Reverendo Eliezer Carvalho esteve falando com vocês nessa introdução. Deus vai nos abençoar, nós teremos excelentes aulas aí durante a semana. Na sexta-feira vamos ter mais um encontro aqui com vocês, tá bem? Na sexta-feira estarei aqui novamente para ministrar mais um período da nossa 13ª EBOM.
Que Deus abençoe rique e poderosamente, ainda para os que estarão com a gente aí no YouTube. Vamos orar junto com eles. Ficamos em pé. Vamos agradecer a Deus. Amado Pai Celestial, em nome de Jesus o Cristo, estamos aqui na Tua presença, após termos feito uma introdução do porquê o Novo Testamento e o porquê dos 27 livros e quem o Senhor se ateve para a escrita desse Novo Testamento, que veio através da Septuaginta, que é a tradução feita por 72 bispos em Alexandria, no Egito. Meu Pai eterno, nós te louvamos porque o Senhor escolheu os seus servos para escreverem o Novo Testamento, e tudo que nós conhecemos sobre doutrina bíblica, a gente tem através do Novo Testamento. Graças nós te damos pela cultura grega, que foi o berço da civilização, para que nós pudéssemos ter a Bíblia em nossas mãos. Também te louvamos pela cultura judaica, porque foi através dela que nasceu a igreja do Senhor Jesus o Cristo. Nós te louvamos por tudo, Senhor da glória. Continue conosco na 13ª e bom, e que nós possamos ter as demais aulas à nossa disposição. É o que eu te peço agradecido, em nome de Jesus o Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Deus abençoe.